Olá, muito bom dia mais uma vez, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista Regular Esperança, em Juazeiro. Também querido amigo, querida amiga que nos acompanha aqui pelos meios digitais, já pelo terceiro domingo seguido, onde nós estamos estruturando a nossa classe da Escola Bíblica Dominical aqui pelo YouTube. Eu tenho dito nos últimos domingos que tem sido momentos de aprendizado em sequência. Falei na semana passada que a gente tinha aprendido um pouco a questão da qualidade do vídeo, que não tinha chegado legal na primeira semana. Hoje nós estamos usando um enquadramento aqui um pouco diferente. Sua câmera não está torta, não. Esse espaço aqui é deixado de propósito para que os irmãos da mídia, os queridos irmãos do Ministério de Mídia, que têm nos abençoado muito e feito com que todos esses meios digitais cheguem até você, orem por esses irmãos, agradeçam a Deus por eles. Mas nós temos colhido mais um aprendizado aqui, deixar esse espaço aqui para que eles possam projetar aí os textos, os caracteres referentes ao aprendizado da lição. Também estou usando hoje um fone de ouvido, tentando fazer com que o áudio seja captado de uma maneira mais próxima, filtrar um pouco os barulhos que acontecem no ambiente. É óbvio, a gente não está num estúdio, a gente está num ambiente normal e comum. Então, irmãos, mais uma vez, um pouco de paciência, perseverança, porque esses são os meios pelos quais o Senhor tem nos abençoado nesses dias. Eu quero fazer uma rápida contextualização aqui a cada um de vocês. Primeiro, agradecer a Deus por esse domingo, o domingo de Páscoa, embora nós saibamos que pelo calendário judaico essa não é a data real da Páscoa, mas é maravilhoso nós pensarmos, irmãos, que fazendo algumas contas rápidas aqui, 2020, menos 33, 1987 anos atrás, o nosso Senhor Jesus dava a sua vida por nós numa cruz terrível e sangrenta. Nós, pecadores miseráveis, Ele santo, desceu da sua glória e deu a sua vida por nós. E não apenas morreu, mas em um domingo como esse, Ele ressuscitava, deixando aquele sepulcro vazio. Hoje nós vemos algumas imagens, se você quiser pesquise aí na internet, é maravilhoso você pesquisar imagens do Santo Sepulcro, embora não haja nenhuma confirmação daquele ser o local real do sepultamento do Senhor Jesus, mas há um testemunho lá em Jerusalém para toda a humanidade e para todos os que vieram depois. Pesquise aí depois no YouTube, na internet, imagens do Santo Sepulcro. Você vai ver que naquela porta está escrito em inglês um testemunho para toda a humanidade, dizendo o seguinte: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. E como é precioso pensarmos no que Paulo disse: se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas ele deixou aquele túmulo vazio como um grande testemunho para toda a humanidade. E até hoje, 1987 anos após, está esse testemunho estampado lá, o sepulcro vazio lá em Jerusalém. Muito bem, irmãos. Vamos contextualizar aqui então aonde nós estamos em termos de estudo de escola bíblica dominical. Nós estamos estudando esse livro aqui, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. Nós já fizemos a aula sobre o prefácio, a introdução, os 4 primeiros capítulos, e nós estamos agora no capítulo 5, no capítulo que fala sobre a disciplina da adoração. Eu quero fazer aqui um rápido flashback para contextualizar você, talvez rememorar você o que nós vimos nos últimos domingos, ou você que está começando a participar dessa classe agora, se integrar exatamente no ponto onde nós estamos. Primeiro nós começamos falando a respeito do propósito da disciplina. Disciplina normalmente é uma palavra que não nos cai bem, né? O termo disciplina, ele remete imediatamente à disciplina física, ao castigo, à correção da vara, e isso por si só já gera em nós algumas sensações não tão atrativas em relação à ideia de disciplina. Mas nós vimos que disciplina vem do latim disciplinae, que quer dizer treinamento. Então toda a orientação da disciplina é para o treinamento. Se há correção, é para o treinamento. Se há aprofundamento, é para o treinamento. Então foi isso que nós vimos na introdução e no início desse livro. Depois nós vimos que toda disciplina ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um propósito. Lembramos a imagem e a ideia do atleta, do desportista, que ele está ali se privando de muitas coisas, fazendo exercícios, dorme na hora onde os outros talvez estão acordados, acorda mais cedo do que todo mundo, tem uma série de sacrifícios, mas um atleta, ele está sobretudo de alto desempenho, ele está olhando o final da história, ele está olhando a conquista, ele está olhando o título.
A gente poderia usar a imagem também de um músico. Todo músico que começou a aprender um instrumento ali no início, doía os dedos se eram instrumentos de corda, doía os ombros se era um instrumento pesado, havia uma necessidade de repetições, mas o que o músico estava olhando? A execução, conseguir dominar um instrumento, conseguir tocar um instrumento, produzir uma bela melodia. Então, da mesma maneira, irmãos, quando nós estamos falando de disciplinas espirituais, nós precisamos olhar o propósito, o final da história. E qual é o propósito, o final da história? É sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo. Esse que nós falamos aqui há 2 minutos atrás, que morreu e deu a sua vida numa cruz sangrenta por nós. Sermos conforme a sua imagem. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Todo cristão tem isso no seu coração. Todo cristão verdadeiramente transformado quer ser conforme o seu mestre. E essa vida não virá sem disciplina. Por isso, disciplinas espirituais. Por isso, esse livro é um livro precioso e é um livro que eu recomendo. Muito bem, nós então, depois de falarmos sobre o propósito da disciplina, o que é disciplina e o propósito da disciplina, começamos a falar sobre algumas disciplinas específicas. Falamos primeiramente sobre a disciplina de absorção bíblica. Você se lembra que a absorção bíblica ela é a disciplina que vai fundamentar todo o restante. Sem a Bíblia, sem uma palavra autoritativa e espiritual sobre as nossas vidas, tudo que for ser tratado aqui será filosofia, será pensamento solto no ar. Mas não será porque nós teremos a Bíblia como base e é nela que nós vamos buscar os fundamentos para cada um dos assuntos que vão ser tratados. Então falamos sobre a importância de ler a palavra, sobre a importância de disciplina de memorização da palavra, sobre a importância da disciplina de absorção da palavra de Deus. É ela quem fundamenta todas as demais. Depois, no capítulo seguinte, falamos sobre a disciplina da oração. E nós lembramos isso, que o propósito não era dar aula sobre adoração para ninguém, você se lembra disso? Desculpa, sobre oração para ninguém. E sim apresentar o que a Bíblia fala da fundamentalidade da oração como disciplina fundamental para o crescimento espiritual. Na aula passada, a lição 5, nós começamos falando sobre a disciplina da adoração. E é essa disciplina que nós vamos dar continuidade hoje. Na aula passada, nós exploramos, eu peço a você mais uma vez, olha, esteja aí com seu papel impresso que foi mandado aí no grupo, para que você possa ir acompanhando, embora os irmãos da mídia vão tentando projetar aqui, né, nesse espaço, os textos. É muito importante você ter o texto impresso para que você possa acompanhar de uma forma mais produtiva. Às vezes a tela, a depender de onde você está acompanhando, no celular ou no computador, pode não dar a resolução ideal. Então, por isso, não deixe de ter em mãos o papel impresso da lição de hoje, tá certo? Na lição passada, nós falamos sobre o ponto 1, introdução, o ponto 2, o que não é adoração, e o ponto 3, os caminhos da verdadeira adoração. Hoje nós vamos falar sobre o ponto 4, em espírito e em verdade, desenvolvendo a disciplina da adoração, e o ponto 5, adoração pública e adoração privada. Mais uma vez, vamos retomar aqui o objetivo dessa lição e vamos retomar o nosso texto base. Vamos lá, o objetivo do capítulo 5, adoração com o propósito de alcançarmos a piedade. É isso que nós falamos lá atrás. Sermos conforme a imagem de Cristo. A vida piedosa é aquela vida conforme Cristo viveu, uma vida que agrade a Ele, uma vida nos padrões dele. Esse é o objetivo e esse é o propósito. Então a disciplina de adoração tem esse propósito também, de alcançarmos a piedade. Qual é o objetivo da lição de hoje? Compreender o sentido da adoração conforme os padrões bíblicos. Quais os seus desdobramentos nos aspectos individuais e comunitários e como desenvolver uma disciplina de adoração. O nosso texto base, vimos na semana passada, mas eu peço mais uma vez que você abra aí, em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nos versos 5 e 6. Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim a palavra: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí nós destacamos por que essa obra de Cristo foi feita.
para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a obra foi feita para louvor da glória de Deus. Consegue perceber isso? Nós fomos salvos para a glória de Deus. Nós fomos salvos para a adoração do nome do Senhor. Nós fomos salvos para louvor do nome do Senhor. E foi isso um pouco que nós vimos na primeira aula, aí no ponto da introdução, onde nós muitas vezes usamos a palavra louvor, a palavra adoração ou a palavra glória de Deus como sinônimos. Pode ser que aqui em algum momento da aula você vá ouvir essas palavras em diversos contextos, mas todas elas têm esse propósito, conforme o apóstolo Paulo falou aqui, para louvor da glória da sua graça. Esse é o objetivo, vivermos para a adoração e para a glória de Deus. Muito bem, no ponto 2 você vai se lembrar que nós falamos o que não era adoração. Então nós usamos ali alguns exemplos, sobretudo que Deus não aceita tudo como adoração, não. Lembra da oferta de Caim? Lembra de Ananias e Safira? Lembra lá dos pedidos dos babilônicos, lá no Salmo, para os judeus cantarem às margens do rio da Babilônia, e os judeus dizem, como é que nós vamos cantar um louvor ao Senhor estando presos em terra estranha? Então, não é tudo que se oferece a Deus, por melhor que sejam as intenções do coração, que Deus aceita como louvor e como adoração. Isso a palavra de Deus nos deixa claro. Depois nós fomos para o ponto 3, os caminhos da verdadeira adoração. E aí é o início da vida de disciplina de adoração. Então, nós vimos que adorar, de uma maneira geral, embora não haja conceituação na Bíblia sobre adoração, nós podemos entender pelos contextos bíblicos o que é adoração. E aí o autor nos traz essa ideia, que é uma ideia muito boa, que seria importante que ficasse com você aí sobre o que é adoração. Adorar é focar em Deus, respondendo positiva e coerentemente a Ele. Foi assim que nós encerramos a aula passada, nesse ponto 3, e o nosso desafio hoje, então, é avançarmos ao ponto 4, adorar em espírito e verdade, e falarmos sobre adoração pública e adoração privada. Feita essa contextualização, então, de onde estamos, nós vamos avançar agora, então, para o ponto 4, em espírito e em verdade. Muito bem, irmãos. Feita aí essa breve rememorização, onde nós estamos em relação ao livro e ao capítulo 5, a gente pode agora desenvolver o restante do capítulo na lição de hoje. Antes da gente entrar propriamente na lição de hoje, eu quero, como fiz na semana passada, voltar a incentivar você aí a participar pelo chat do YouTube desse momento de Escola Bíblica Dominical. Traga a sua contribuição ao contexto da aula, o seu pensamento, a sua participação, a sua pergunta. Nós estamos aqui online durante todo o período da Escola Bíblica Dominical, disponíveis para respondermos a todas as perguntas que chegarem. A única coisa que a gente pede sempre é que vamos tentar nos ater ao tema que está sendo tratado durante a lição, para a gente manter o maior foco possível no aprendizado da lição em específico, tá certo? Vamos então evoluir pelo ponto 4 do capítulo 5, adoração em espírito e em verdade, e pelo ponto 5, adoração pública e privada. Veja, irmãos, a partir de agora nós vamos de fato começar a entrar no contexto do desenvolvimento da disciplina da adoração. Eu quero, desde já, a princípio, começar a destacar para você que disciplina de adoração, é importante que isso seja dito, nada tem a ver com adoração mecânica, nada tem a ver com o contexto de uma adoração fria ou de uma adoração pautada em procedimentos, em modus operandi humanos. Não, não é isso. Muito pelo contrário, irmãos. O que nós vamos tratar de disciplina de adoração está fundamentado em que Paulo falou aos Coríntios que, portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, fazei tudo para a adoração de Deus, fazei tudo para o louvor de Deus. É essa amplitude do sentido da adoração que é o contexto do desenvolvimento da disciplina da adoração. A amplitude do contexto da adoração. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, fazei tudo para a adoração de Deus. Porque nós temos, irmãos, o péssimo hábito, observe comigo se não é verdade, de departamentalizarmos as nossas vidas. E quando nós departamentalizamos, tá? Nós departamentalizamos também a adoração. Aí tem o departamento trabalho,
o departamento família, o departamento lazer e o departamento adoração. Então parece que nós podemos abrir a caixinha da adoração e a partir daquele momento começarmos a adorar a Deus, desprezando o que veio antes. Veja, por exemplo, domingo pela manhã, você acorda e você pode pensar assim, às 9 horas da manhã eu vou para a igreja porque eu vou começar a adorar a Deus. Isso é um pensamento comum, às vezes passa pela nossa cabeça de uma maneira muito corriqueira. E você acorda e você vai fazendo as suas mais diversas atividades. Quem tem família, criança, às vezes você tem uma logística ali para acontecer, nem sempre as coisas acontecem conforme previsto, né? Às vezes derramou café na roupa, às vezes a criança fez cocô na fralda, e aí você começa a ficar um pouco atrasado, e você já entra no carro preocupado, e esqueceu a Bíblia, aí volta para pegar, e gera um estresse. A família às vezes já sai inquieta para a igreja domingo de manhã, e aí você já está começando a ficar meio atrasado, e você vai no trânsito costurando, sai da frente, que eu quero começar a adorar a Deus, e está na hora, eu não quero chegar atrasado. Fura o sinal para adorar a Deus, entre aspas, né? E nós vamos conduzindo a nossa vida e aquela manhã como se o momento de adoração fosse começar às 9 horas da manhã. Isso é uma espécie de departamentalização da adoração. E é exatamente um sentido oposto do que Paulo traz a nós. Se nós acordamos, estamos arrumando as crianças, estamos tomando café, estamos dirigindo, estamos parados no sinal, nós já estamos adorando a Deus. E se alguma coisa está acontecendo de uma maneira que não pode adorar a Deus, nós temos que rever a maneira como nós estamos fazendo aquilo. Porque aquilo precisa redundar em louvor e glórias em adoração a Deus. Não existe esse departamento, essa caixinha chamada adoração. A vida do cristão é uma vida plena de adoração a Deus. É a palavra de Deus quem nos ensina isso. Então, quando a gente fala de adorar em espírito e em verdade, que é o ponto 4 do capítulo 5, nós vamos começar a tratar sobre um outro aspecto muito importante. O Senhor Jesus disse que procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E o que é, afinal, adorar a Deus em espírito e em verdade? Será que é abrir uma caixinha em um determinado momento, em um determinado departamento, em determinada hora na igreja, fechar os olhos, cantar e louvar e orar com maior fervor e depois sair da igreja ali e voltar a discutir no trânsito e voltar a ficar bravo porque o almoço não está pronto e voltar a fazer as coisas de uma outra maneira? Será que adorar a Deus em espírito e verdade é isso? Será que adorar a Deus é fecharmos os olhos e nos emocionarmos em um determinado momento e depois desconsiderarmos o que a palavra de Deus fala sobre adoração? Vamos avançar um pouco nesse tema. Primeiro, irmãos, adorar em espírito significa, antes de mais nada, adorar por meio do Espírito Santo. Veja o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos, capítulo 8, verso 26. Eu peço e incentivo a você, irmãos, que mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos num momento de escola bíblica dominical. É a Bíblia, é a palavra de Deus quem vai falar com você. Não é o condutor da aula, não é o meio digital, é a Bíblia, é a palavra de Deus que vai falar com você. Então mantenha-se como você está na igreja, assentado, numa postura reverente, com a sua Bíblia em mãos, porque é ela quem traduz os preceitos de Deus à sua vida. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos adorar como convém, nós não sabemos ofertar como convém. É o Espírito quem intermedia toda essa nossa iniciativa diante do Pai. Portanto, irmãos, adorar em espírito, antes de mais nada, é entendermos que é por meio do Espírito Santo. Nada do que a gente produz poderia chegar à presença de Deus como aroma agradável, não fosse por meio do Espírito. O profeta disse que as nossas melhores obras para Deus são como o quê? Como trapo de imundícia. É o Espírito que pega essa nossa obra imperfeita, essa nossa adoração pecaminosa,
não adoração pecaminosa, mas adoração vindo de um coração pecador, uma adoração cheia de falhas, e apresenta diante de Deus de uma maneira que agrade a Ele. Adorar em espírito, antes de mais nada, num primeiro momento, é entendermos, adorarmos por intermédio do Espírito Santo. Segundo ponto, do ponto 4. Observe que ter o Espírito Santo habitando em nosso interior não é garantia de que adoraremos em espírito e em verdade, porque nós somos pecadores, mas sim de que estamos habilitados a adorar em espírito e em verdade. Naquele dia que você foi convertido ao Senhor, o Espírito Santo passou a habitar em seu coração. E Ele estará aí convosco para sempre, como disse o Senhor Jesus. E Ele estará em vós. Ter o Espírito Santo habitando em nosso coração não significa que tudo aquilo que você produz é adoração, muito menos em espírito e menos em verdade. É uma condição, mas você pode adorar, achar que está adorando a Deus à sua maneira. Deixa eu usar um exemplo aqui. Eu vou usar o exemplo da música, tá? Eu não sou músico, quem me conhece sabe, eu sou um tocador, não sou músico, tá certo? Mas quem milita na área de louvor por meio da música, existe uma certa preocupação com tudo que está acontecendo ali. Se o instrumento está afinado, se o volume está alto, se o volume está baixo, se a qualidade do som está boa, se a nota foi a nota certa, se a partitura ou o que você está usando, a cifra está adequada ou não está adequada. E isso, no momento da execução do louvor, pode lhe levar a ter um louvor mecânico, a ter uma adoração mecânica, focada nos processos e não no objetivo final, que é a adoração. É uma adoração que foca a execução e não o objetivo final, que é a glória de Deus. Então imagine, um irmão crente que atua no ministério de música e que está ali no culto de domingo, tocando uma música no momento de louvor, envolvido com todas essas questões. Ele tem o Espírito Santo, ele é um servo, ele está habilitado a oferecer um louvor em espírito e em verdade ao Senhor. Mas será que envolvido com tudo isso, sem pensar no objeto final da glória de Deus, será que ele está adorando a Deus em espírito? Certamente que não. Então, ter o Espírito Santo não significa que você vai adorar a Deus em espírito. Observe esse ponto 3 do ponto 4, que ele amplia um pouco esse sentido. Não importa quão reverente seja a sua postura, quão espiritual seja a música que você está cantando ou tocando, quão eloquente seja a sua oração, se não for de coração inteiro e quebrantado, não será em espírito, muito menos em verdade. Então, nessa terceira sentença, você começa a ter uma perspectiva mais clara do que é adorar a Deus em espírito e em verdade, de coração inteiro e de coração quebrantado. Veja a parábola do fariseu e do publicano, lá no texto de Lucas, capítulo 18. Lucas, vamos juntos para esse texto, tão conhecido, mas que nos ajuda a ilustrar bem o que nós estamos dizendo aqui. Lucas, capítulo 18, versos 11 e 12. Veja a parábola que o Senhor Jesus contou. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Veja que expressão profunda. O fariseu, ele orava de si para si mesmo. Isso já nos deve fazer algumas reflexões. Mas ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não estava nem lá no templo, estava longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você começa a perceber a adoração a Deus em espírito e em verdade, de coração inteiro e quebrantado? O fariseu orava de si para si. Tinha nada de coração inteiro ali. Nada. E como também não tinha nada de coração inteiro, não tinha nada de quebrantamento também.
Porque ele, de uma maneira arrogante, ele olhava de cima para baixo e ele se achava e se considerava melhor do que os que estavam ao seu redor. De uma maneira tola, de uma maneira nécia. Mas o publicano, veja a postura do publicano, ele estava de pé de longe, ele não ousava nem chegar perto. Ele batia no peito, um sinal de grande quebrantamento, de grande angústia. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Clareza, inteireza de coração, inteireza de propósito, quebrantamento. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Assim, concluindo esse ponto 4, a adoração em espírito e em verdade, observe isso, envolve duas questões nossas: as faculdades emocionais e racionais. Isso é muito importante que seja colocado, irmãos, porque às vezes nós temos ou podemos ter uma certa visão equivocada de que adorar a Deus em espírito é aquela adoração totalmente de olhos fechados, em lágrimas, e soluçando, emotiva. Veja, isso é emoção, isso é emotividade. A emotividade, ela pode sim fazer parte de uma adoração em espírito e em verdade, mas pode haver emotividade sem ter adoração. E sem ter adoração, muito menos em espírito e em verdade. Porque a adoração em espírito e em verdade, se não for de coração inteiro e quebrantado, ela não acontece. O fariseu, ele poderia estar dizendo aquelas mesmas palavras, chorando. Seria adoração em espírito e em verdade? Certamente que não seria. Mas teria um momento de emocionalismo ali. Então observe, irmãos, adorar a Deus envolve as nossas faculdades emocionais, mas envolve fundamentalmente também as nossas faculdades racionais. Isso pode lhe parecer um pouco estranho, mas eu quero lhe levar a um texto lá em Marcos 12:30. Veja como a palavra de Deus nos aponta essa realidade. Adoração em espírito e em verdade vai envolver a nossa plenitude emocional e racional. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Embora coração tenha algumas possibilidades de interpretações contextuais diferentes nos textos bíblicos, vamos admitir que aqui, de todo o teu coração, de toda a tua alma, nós estamos admitindo que está envolvendo aqui as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas não para por aí. Ele fala de todo o teu entendimento, de toda a tua razão e também, no final, de toda a tua força. Mas eu quero trazer essa perspectiva para destacar que a adoração em espírito e em verdade, ela envolve a plenitude do homem. Ela não envolve apenas as suas emoções, ela envolve a sua razão, porque é por meio da razão que você entende o que o publicano entendeu, de que era um miserável pecador. Ele entende isso e ele, a partir desse entendimento, ele se vê absolutamente distante de Deus. E é esse entendimento racional que leva, de fato, a um quebrantamento verdadeiro. Esse quebrantamento verdadeiro, ele pode sim produzir emoção. A emoção não pode e não deve estar presente das nossas adorações, mas ela deve estar presente dentro do contexto certo, um contexto que vem a partir do culto racional. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, agradável, e a Deus, que é o vosso culto, o quê? Culto racional. Então, a parte racional, o seu entendimento de quem é diante de Deus, é que vai produzir o seu quebrantamento. E a partir do quebrantamento, naturalmente você pode chegar à emoção, mas é uma emoção sincera. Não é uma emoção fruto de um pensamento solto ou uma emoção que vai trazer um contexto de descontrole a você. É uma emoção que vem fruto do seu entendimento de quem você é. Portanto, irmãos, adorar em espírito e em verdade, que nós vimos aqui, antes de mais nada, é adorar por meio do Espírito. É adorar de coração inteiro e quebrantado. E é adorar por meio das nossas faculdades emocionais e racionais. É isso que a palavra de Deus nos apresenta como adoração a Deus em espírito e em verdade. Portanto, a partir de agora,
Você já sabe quem é esse verdadeiro adorador que o Senhor Jesus procura, que o adore em espírito e em verdade. É um adorador que adora por meio do Espírito Santo, que adora de coração inteiro e quebrantado, e que adora com as suas faculdades emocionais, mas também racionais, a plenitude do homem. Assim nós estamos encerrando esse ponto 4, e aí a gente já avança para o ponto 5 aqui. Adoração pública e adoração privada. Esse ponto 5, ele vai tratar desses dois aspectos da vida do adorador. A sua vida íntima, individual, no seu quarto, nos seus momentos de privacidade, de adoração a Deus, e também a vida do adorador em comunidade, na igreja. Embora, de fato, sejam dois aspectos diferentes da vida do adorador, nós vamos ver nesse ponto 5 a íntima relação que eles têm entre si. Então veja aí o primeiro ponto do ponto 5. O primeiro exercício da disciplina da adoração é o hábito de fielmente nos reunirmos com outros crentes em adoração. O que essa sentença está traduzindo para nós? Vamos lá para o Salmo 133, versos 1 a 3, esse verso tão conhecido da palavra de Deus, que certamente todos nós temos decorado, ou a grande maioria de nós tem decorado no seu contexto. O Salmo 133 é um salmo extremamente curto, só de 3 versículos, e nós vamos ler esses 3 versículos. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O primeiro exercício da vida de adoração é o hábito de fielmente nos reunirmos com outros crentes em momentos de adoração. Irmãos, o crente, o cristão, ele tem esse anseio, esse desejo, isso que o impele à adoração na igreja. É muito difícil você ver um cristão, de fato, que esteja vivendo uma vida de íntima comunhão com o Senhor, que não anseie, que não deseje ardentemente pelo culto de adoração a Deus, pela igreja reunida. Nós estamos vivendo esses momentos tão difíceis, de isolamento, e nós temos buscado algumas alternativas, mas fica na cabeça e no coração de cada um de nós aquela vontade e aquele desejo, embora algumas coisas já tem movimentos, já há movimentações nos nossos meios batistas regulares, inclusive, de fazer com que a igreja vá tomando de volta o seu curso normal, mas esses dias têm sido muito penosos para nós, porque como igreja nós não conseguimos estar junto como nós sempre estivemos. E o salmista deixa claro, quão bom e agradável, outra tradução, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o salmista, usando esse exemplo, essa metáfora, é como o óleo que desce pela barba de Arão, e ele vai descendo pela gola das vestes, aquele bálsamo que vai refrescando. É como o orvalho do Hermon que desce e ali ele causa fertilidade nos vales. E ali o exemplo claro e a declaração é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, a vida no seio da igreja. Então, o primeiro aspecto do adorador é esse aspecto eclesiástico. Há um sintoma nitidamente fora do contexto, quando a gente percebe um cristão que ele não tem ardente desejo por estar na igreja. Veja esse ponto 2, que é um ponto que nós temos que tratar aqui com muita clareza e com muita abertura. Existem movimentos contemporâneos dos chamados desigrejados. Você sabe o que é um desigrejado? Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão. Desigrejado é alguém que professa uma fé em Cristo, professa ser um cristão, mas que, pelas mais diversas razões, não convive mais no dia a dia eclesiástico. Ele não quer mais participar do dia a dia da igreja. Talvez porque teve alguma experiência difícil no dia a dia da igreja, talvez porque se desentendeu com alguém,
possivelmente porque se decepcionou com algum aspecto do dia a dia da igreja, achou que a igreja seria o céu na terra, formado por pessoas absolutamente perfeitas, e quando as coisas começaram a desandar, ficou descontente com a postura do líder, com a postura do pastor, com o irmão que falou mal com ele, com um determinado contexto que não foi conduzido da forma como lhe agradou, e às vezes mudou para outras igrejas, em outras igrejas também encontrou contextos difíceis. Óbvio, as igrejas é a união de pecadores que confessam a fé em Cristo. É isso que é uma igreja. Igreja não é o céu, não. Igreja é um lugar de pecadores redimidos, arrependidos e que dia a dia buscam essa vida de piedade que nós temos falando. Até alcançarmos essa vida de piedade, nós vamos errar muito, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo membros de uma igreja, mesmo sendo discipulados em vários aspectos, mesmo sendo líderes, mesmo sendo diáconos, mesmo sendo pastores. E esse contexto muitas vezes acontece envolvendo algumas pessoas que se decepcionam ou se frustram com o ambiente da igreja. Essas pessoas não necessariamente abandonaram a fé, não necessariamente apostataram da confissão de fé em Cristo Jesus, mas elas pensam assim, a igreja não vale a pena ir naquele lugar não, o ambiente ali é meio estranho, às vezes as pessoas são meio vaidosas, às vezes a turma não está ligando porque está acontecendo aqui comigo, não tá. Então há uma decepção, e essa pessoa passa a ter um comportamento arredio em relação à igreja, embora continue declarando uma fé em Cristo. Isso é o chamado movimento dos desigrejados. A pessoa não é membro de igreja nenhuma, uma hora ou outra visita uma igreja aqui ou uma igreja lá, se diz um cristão e continua professando uma fé em Cristo. Só não vai na igreja por acreditar que não vale a pena, por acreditar que aquela convivência não é boa para ela. Então, movimentos contemporâneos de desigrejados e também outro movimento dos adoradores virtuais, os adoradores cibernéticos. Veja, nós estamos no momento, por sinal, onde estamos aqui exatamente fazendo isso, adorando a Deus pelos meios digitais. Mas estamos num momento de contingência. É óbvio, as movimentações estão restritas, as aglomerações não estão recomendadas. Então o que nós estamos fazendo aqui é utilizar do melhor meio possível para reunirmos a igreja e junto compartilharmos num momento de adoração e de aprendizado. Mas há, inequivocamente hoje, e esses desigrejados fazem parte desses adoradores virtuais, mas há também aqueles que preferem não ir à igreja e ficarem no conforto da sua casa assistindo o culto, pelo YouTube, pelo Facebook, ou às vezes até o culto de uma outra igreja que você acha que seja interessante para você naquele momento, adorador virtual. Claro, irmãos, existem momentos, e todos vocês já passaram por isso, eu também passo muitas vezes, você está viajando, você está fora da sua cidade, você está doente, estamos num momento de contingenciamento como é esse agora, isso é mais do que normal, nós sentarmos na frente do computador ou na frente do celular e termos isso como um meio de graça, de bênção para edificação. Mas você estabelecer isso, a adoração virtual, como uma prática comum do dia a dia, não é nada saudável. Eu falei desses dois aspectos. Agora veja como é que a sentença continua. Movimentos de desigrejados e adoradores virtuais estão ganhando força. Mas observe, são contrários ao sentido de adoração comunitária, sendo também reprovados pelos ensinamentos bíblicos. É preciso que a gente destaque, que você entenda isso. Movimento de desigrejado e de adorador virtual é reprovado pela palavra de Deus. Veja Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Texto também bastante conhecido. Hoje nós estamos citando muitos textos conhecidos. E a expectativa e a esperança é que a própria palavra de Deus fale aí ao seu coração. Porque alguém já disse que o óbvio precisa ser lembrado todos os dias, tá? Então aqueles versículos às vezes mais conhecidos, parece que nós ficamos um tanto acostumados com ele. Mas quando nós paramos, lemos a Bíblia na sua profundidade, há a expectativa de que a palavra que é profunda e penetra, ela faça esse trabalho
na nossa vida, no nosso coração. Então, Hebreus capítulo 10, no verso 25, esse versículo tão conhecido de cada um de nós. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então você vê que essa iniciativa e esse movimento a deixar de se congregar enquanto igreja não é algo novo, não. Ele vai ganhando roupagens novas, vai ganhando canais novos, nomes novos, mas já era no Antigo Testamento, e aqui no Novo Testamento, no caso, uma prática de alguns cristãos que achavam que poderiam continuar levando a sua vida espiritual de uma maneira normal, entre aspas, mesmo deixando de se congregar. E a palavra deixa claro, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Terceiro ponto do quinto ponto. A qualidade da sua vida devocional privada ou do seu conhecimento bíblico individual não o isentam de adorar com outros crentes. Você pode ser um crente de 80 anos de igreja. Isso não lhe coloca numa condição de prescindir da igreja. Há dádivas da parte de Deus que só podem fluir por meio da adoração comunitária. Atos capítulo 2, verso 42 a 44. Atos capítulo 2, versos 42 a 44. Veja como vivia a igreja no primeiro século. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso era a igreja do primeiro século, aquela igreja que nós queimamos no nosso coração, que gostaríamos que voltasse a ser igreja. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum, perseveravam no partir do pão, nas orações, no compartilhar das necessidades. Irmãos, há dádivas da parte de Deus que elas só são viáveis de fluírem e de acontecerem no meio da comunidade da igreja. Você não vai conseguir, enquanto um desengrejado ou enquanto um crente adorador virtual, por exemplo, sentar num banco ao final de um culto, compartilhar a sua necessidade com o irmão, chorar com ele e ele botar a mão no seu ombro, derramar algumas lágrimas sobre você e vocês saírem juntos daquele momento, abraçados, de mão dadas e fortalecidos. Isso não vai acontecer com o desigrejado se ele não for igreja. Isso não vai acontecer com um adorador virtual. Você pode até ligar para alguém, pode usar o Skype, pode, né? Pode usar outros meios que você imaginar, né? Mas não vai ser a mesma coisa, porque a presença física ela nos traz também um senso comum de bem-estar, um senso comum de comunidade e um compartilhar de situações que mesmo os meios virtuais mais contemporâneos não vão conseguir nos trazer. Então, relendo mais uma vez essa sentença, que é bom que a gente deixe ela mais aprofundada possível no nosso pensamento. A qualidade da sua vida devocional privada. Você pode ter tido uma semana maravilhosa de devoção individual com Deus. Ou o seu conhecimento bíblico individual. Você pode ser um crente de 80 anos de igreja. Não o isentam de adorar a Deus com outros crentes. Há dádivas da parte de Deus que só podem fluir por meio da adoração comunitária. Agora observe, por outro lado, não importa quão magnífica, quão esplendorosa, quão mais maravilhosa possa ter sido a sua adoração pública no dia de domingo ou na igreja, há um nível de intimidade com Deus que ele concede apenas no âmbito da adoração privada. Você consegue perceber isso? Você pode sair no domingo da maneira mais agraciada da igreja, um culto de adoração onde houve uma koinonia plena, maravilhosa, e na oração, no compartilhar, na música, na adoração, e você dali vai para sua casa. Por mais que o dia de domingo e a adoração pública tenha sido maravilhoso,
há um nível de intimidade com o Senhor que Ele só concede por meio dessa adoração privada. Você consegue perceber isso? Olha o que disse Lucas no verso 5, no capítulo 5, no verso 6. Lucas 5, 6. Lucas 5,16, né? Estou passando mais um texto aqui que não está certo. Lucas capítulo 5, verso 16. Corrigindo, está certo aqui no texto, eu que falei Lucas 5,6 erroneamente. Lucas capítulo 5, verso 16. Olha o que Jesus fazia. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e fazia o quê? Orava. Jesus, Filho de Deus, Deus homem, aqui na terra, poderia passar pela nossa cabeça que ele estava em íntima e plena e completa comunhão a todo tempo com seu Pai. Mas ele, sendo Deus, sendo homem e sendo Deus, se retirava para lugares solitários e orava, ia buscar esse âmbito da comunhão e da adoração privada. Isso é determinante, irmãos. Salomão falou que a intimidade do Senhor é para os que o buscam. O salmista também disse isso, aos quais ele vai revelar a sua aliança e seu testemunho. Há um nível de entendimento com Deus que não consegue ser sustentado apenas pelo nível das adorações públicas. E nós precisamos aprender que é nesse nível de intimidade com o Senhor que a gente cresce em conhecimento, que a gente cresce no entendimento da relação de Deus conosco. Os momentos da adoração comunitária, eles são determinantes, o crente não consegue viver sem eles, mas o crente cresce dia após dia no seu momento de adoração individual. E um crente que cresce dia após dia no seu momento de adoração individual, sentirá uma absoluta e irresistível necessidade de adorar em termos comunitários, porque Deus o convocou a isso, e porque Deus disse que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, porque Deus usou analogias como o óleo que desce pela barba e há refrigério, porque Deus disse que por meio do partir do pão, das orações, da comunhão, a gente se fortalece enquanto corpo. Então o adorador individual, conhecendo a palavra e conhecendo a Deus, ele é naturalmente conduzido à adoração comunitária. Veja essa colocação que ela é muito importante. Como esperar que as chamas da adoração a Deus queimem no dia do Senhor, no dia de domingo, quando mal sobem pequenas faíscas de adoração nos outros dias da semana? A gente vai esperar que suba uma labareda no domingo, se durante a semana não tem nem faísca? Não seria essa a razão pela qual muitas vezes a adoração comunitária não nos satisfaz? Não seria essa exatamente a razão pela qual os desigrejados, os adoradores virtuais têm tantas críticas ao dia a dia eclesiástico e acham que a igreja não vale a pena? Justamente porque no seu dia a dia a adoração individual com Deus não flui? Veja Salmo 25,14. Salmo 25,14. É o texto que eu acabei de mencionar para vocês. Salmo 25,14. A intimidade do Senhor, observe isso, aquele nível de profundidade com Deus que a adoração comunitária não vai conseguir suprir a você. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É nesse nível de adoração privada que a vida de piedade se desenvolve mais aceleradamente. Consegue entender isso, irmãos? Consegue perceber? Minimizamos nossa alegria e crescimento em vida piedosa quando negligenciamos a disciplina da adoração diária a Deus em particular. A força, a orientação e o encorajamento diários estão disponíveis a nós. Um convite amável do próprio Mestre, um privilégio. Como nós vamos responder a esse chamamento? Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Mateus
Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Olha que convite pleno, gracioso, irrecusável do nosso Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, quem é nesses dias que nós vivemos que não anda sobrecarregado, que não anda cansado, nos mais diversos aspectos que você possa imaginar, nos aspectos profissional, das responsabilidades familiares, nos aspectos sociais? Quem de nós não se sente cansado e sobrecarregado em muitos momentos? Olha o convite do Senhor. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse é o privilégio do nível da adoração privada. Deus diz, vinde a mim. Eu tenho coisas inefáveis para revelar a você. Eu tenho graça e misericórdia e bondade infinita para traduzir a sua vida. Vinde a mim. Eu tenho alívio a dar, a sua carga. Aprenda de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Esse é o convite à adoração privada. Como nós vamos reagir a esse convite do Mestre? Para finalizar essa lição, veja onde nós estamos e veja como todas essas coisas elas se encaixam. Antes de entrarmos nesse último ponto, eu quero fazer um resumo aqui do que nós vimos hoje. Nós vimos o aspecto da disciplina, do desenvolvimento da disciplina da adoração. O conceito da disciplina é o conceito de entendermos que a adoração é tudo o que nós fazemos. Deve ser oferecido a Deus como oferta. Se algo que nós estamos fazendo não consegue ser ato de adoração a Deus, nós precisamos mudar ou o que estamos fazendo ou a forma como estamos fazendo para que isso seja um ato de adoração a Deus. Porque quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para adoração, para a glória do Senhor. Isso é o aspecto amplo da disciplina de adoração. Agora, nós vimos alguns aspectos práticos. De que maneira? Desenvolvendo a disciplina em espírito e em verdade. Como é a disciplina em espírito e em verdade? Vamos recapitular? É por meio, adorar a Deus por meio do Espírito, é estabelecer uma disciplina de adoração de coração inteiro e quebrantado, é adorar a Deus de maneira emocional e, sobretudo, racional, que é o que vai conduzir as nossas orações, as nossas adorações e os nossos quebrantamentos. Então, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos desenvolver essa disciplina. Por meio do Espírito, coração inteiro quebrantado, de maneira racional e também de maneira emocional. E também uma outra disciplina, que é a da adoração pública e da adoração privada. A adoração pública como algo indispensável na vida do cristão, como uma ordenança da palavra de Deus e como algo que nós não podemos negligenciar, porque há meios de graça estabelecidos pelo próprio Deus que só podem advir sobre nós pelo meio da comunidade, pelo meio da igreja. E no aspecto individual, entendendo que há um nível de aprofundamento e há um nível de crescimento com Deus que ele só acontece por meio dessa adoração privada. Esse é o contexto da disciplina da adoração. Agora, eu queria fechar isso, você vendo comigo essa última sentença, para a gente perceber como esses capítulos eles estão ligados um ao outro no aspecto da disciplina. Se você tem dificuldade com disciplina, perceba como ela pode fazer bem a sua vida. E a disciplina espiritual, ela é indispensável ao seu crescimento da vida piedosa. Observe comigo o último ponto. Nós primeiro falamos sobre a disciplina da absorção bíblica. Se você não tiver disciplina na leitura, na memorização das Escrituras, não tiver um tempo com a palavra de Deus, nada vai avançar. Precisa haver tempo de disciplina com a palavra de Deus. E isso é uma decisão. Volto a lembrar, irmãos, a gente sempre encontra tempo para fazer aquilo que é do nosso interesse. Então, se o crente não tem tempo em ler a palavra de Deus,
é algo grave, porque provavelmente denota que ele não tem interesse pela palavra de Deus ou pelos aprendizados que Deus quer traduzir à sua vida. Precisa ter disciplina. Às vezes nós temos vidas mais difíceis, gente que trabalha à noite, que durante o dia está muito barulho, não consegue. Você vai arranjar um canto, vai arranjar um momento. Precisa arranjar uma hora para que isso aconteça na sua vida. Disciplina da absorção bíblica. Essa disciplina da absorção bíblica, após ler a palavra de Deus, você vai estabelecer a disciplina da meditação. Lembra o que é meditação? Pensamento profundo a respeito das coisas de Deus. Isso é meditação. A disciplina da absorção bíblica leva à disciplina da meditação. A disciplina da meditação leva à disciplina da oração, porque depois de você entender as realidades de Deus, ler na palavra, pensar sobre ela, naturalmente você vai ser levado a um momento de falar com Deus. E a disciplina da oração, ela vai vir na cadeia da sequência. Disciplina da absorção bíblica, meditação, oração, vai levar à adoração privada, à adoração individual, aquele momento de devoção entre você e Deus, que provavelmente já está acontecendo desde esse primeiro momento, da disciplina da absorção bíblica, da meditação e da oração. Isso é adoração privada. O que a adoração privada vai fazer? Vai lhe levar ao anseio pela adoração pública. Não há como conhecermos a Deus na sua intimidade, sabemos o que Ele quer para nós, sem nós termos uma sede, apesar de todos os problemas que existem na igreja, e vai continuar havendo até Cristo vir aos ares e a igreja subir. Esses problemas vão continuar acontecendo, que a igreja é feita de pecadores como eu e como você. Então, apesar de todos esses problemas, aquele adorador privado sentirá uma necessidade individual irresistível de adorar com o seio da igreja. E isso vai produzir crescimento em vida piedosa. Esse é um encadeamento da sequência, irmão, das disciplinas, e que nós precisamos lembrar. Disciplina é treinamento. Então nós precisamos treinar a nossa mente, treinar o nosso coração, treinar a nossa vida, para que nós possamos estar com os olhos abertos quanto ao que precisamos fazer. Eu lembro, disciplina vai requerer renúncia. Disciplina vai querer abertura de mão das suas vontades, dos seus desejos. Em função de quê? Do propósito final, alcançarmos uma vida piedosa em Cristo Jesus. Espero, querido, que essa lição tenha sido proveitosa. Obrigado aí pelas participações, pelos comentários. Nós esperamos em Cristo, em Deus, que a vida de adoração seja uma vida que seja central, porque o cristão vive para adorar a Deus, quer comais, quer bebais, faças qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. E a palavra de Deus nos diz também que todas as coisas, é com esse verso que eu quero encerrar essa classe e essa lição sobre adoração. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele e para ele. Para ele tudo foi feito. Então, o que está sendo feito aqui, o que vai ser feito daqui a pouco na hora do almoço, na escola, no trabalho, ao dirigir, ao viajar, ao estudar, tudo é para Ele. Que essa seja a nossa disciplina de olhar. E isso está sendo feito para Ele, para a glória de Deus, porque assim a nossa vida de adoração será uma vida que será em espírito e verdade e chegará à presença dEle em aroma suave. Vamos orar? Pai querido, Deus de toda misericórdia e bondade, como a Tua palavra é profunda e verdadeira, como é maravilhoso, Senhor, meditarmos nas Tuas realidades, como elas nos colocam de joelhos, como o Senhor é soberano, como a Tua palavra, ela espreme o nosso coração, ela não nos deixa alternativa que não seja nos dobrarmos diante do Senhor. O Senhor é um Deus grandioso, o Senhor tem os Teus caminhos, o Senhor tem os Teus próprios planos, as Tuas próprias designações. Como nós percebemos isso, ó Deus, nesses dias, onde o mundo está dobrado de joelhos diante de um pequeno vírus, de uma coisa microscópica. Ó Deus, não há rico, não há pobre, não há culto, não há inculto, não há, Deus, ninguém que não esteja atingido
e nem preocupado com esse contexto. Isso se chama soberania do Senhor. Com um pequeno ato, o Senhor coloca o mundo de joelhos. Ó Deus, queira ao Senhor que esses sejam dias da mais profunda meditação e reflexão da nossa parte a respeito das nossas vidas, a respeito dos nossos projetos, a respeito dos nossos planos. Leva-nos, ó Deus, a vidas de adoradores contínuos ao Senhor. Nós sabemos que nós ainda não somos assim, Senhor. Nós sabemos que aquela caixinha chamada adoração, nós muitas vezes queremos manter num cantinho e abri-la quando for do nosso interesse, quando for do nosso planejamento. Ó Deus, mas o Senhor não é digno de ser adorado assim. O Senhor é dono de tudo, o Senhor é nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é digno, o Senhor merece tudo, merece que tenhamos vidas totalmente devotadas ao Senhor. Trabalhando, adorando, dirigindo, adorando, em casa, adorando, no lazer, adorando. Assim possa ser a nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos que ela não é assim. Nós reconhecemos que nós temos muito mais prazeres envolvidos no dia a dia do que única e exclusivamente a adoração do nome do Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Nem que seja por dias difíceis como esses, como nós estamos vivendo. Faz-nos olhar, contemplar a Tua majestade, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua grandiosidade, porque só assim, ó Deus, nós poderemos de fato adorar ao Senhor com o coração quebrantado, em espírito e em verdade, e de coração inteiro. Ensina-nos isso, Senhor. Nos ensina. Como nós já pedimos ao Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a disciplina da contemplação, de que tudo é para a Tua glória. Nos ensina isso, para que nós possamos viver uma vida de verdadeiros adoradores e de contínuos adoradores. Não merecemos. Somos carentes e falhos e imperfeitos, mas clamamos pela misericórdia do Teu Filho, por Tua graça e bondade, fiado nos méritos do Teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão, querido amigo. Foi um prazer estarmos juntos aí mais um domingo. Até o próximo, com a graça do Senhor, se assim Ele permitir.